Bem-vindos, bem-vindo, Rodrigo, bem-vindo quem está aí Obrigado. assistindo o nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente quer dar boas-vindas para quem está chegando agora e compartilhar que a gente já está hoje na segunda parte do nosso episódio, que fala sobre Descomplicando BL, fala um pouquinho sobre legitimidade no transporte marítimo, fala um pouquinho de legitimidade na cobrança de sobreestadia. E partindo para a segunda parte, hoje a gente vai conversar sobre cláusulas contratuais que definem a legitimidade, preceitos legais, responsabilidade do broker e responsabilidade do despachante. Eu sou Carolina Marchioli, estou com o Rodrigo Marchioli, somos sócios da Marchioli Minas e a gente tem esse canal para sempre trazer discussões, uma discussão saudável, trazer um viés acadêmico sobre o direito marítimo e comércio exterior, e você é muito bem-vindo para compartilhar suas dúvidas, para fazer comentários, e não deixam de tocar aí no sininho para acompanhar as novidades do nosso canal e seguir a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente está por lá também. Bora lá, Rodrigo. Vamos lá. Por onde você quer começar? Eu acho que a gente pode começar falando sobre cláusulas contratuais que definem a Tá. legitimidade. Acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre essa questão, porque existe sim a lei que define, né, que é bem objetiva nesse caso da responsabilidade, da legitimidade e que caminha junto com a responsabilidade dos envolvidos no contrato de transporte, mas existem cláusulas contratuais que também prevêem isso, né? Sim. Esse é um ponto importante. Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu acho que tem um trecho do livro e você precisa só me habilitar como um Host, host né? Vamos lá. da reunião, mas enquanto você faz isso, eu vou compartilhar a tela e vou mostrar aqui uma coisa que está no livro, né? Eu sempre falo do livro, vou falar novamente, porque é a nossa principal referência aqui. Vou mostrar mais uma vez, ó, meu livro. Quem quiser comprar, aproveite. Não sei se já esgotou, se não esgotou, mas quem ainda não tem, vale a pena ter, porque é é um guia bem interessante dentro do assunto. Eu fiz para as pessoas, né? Isso a gente fez e a gente faz aqui também para ajudar, né? Então a ideia é mais essa, ganhar dinheiro com livro a gente não ganha, né? A realidade é essa, aqui no Brasil é mais ou menos assim. Bom, mas aqui eu queria compartilhar essa tela porque eu dedico um capítulo do livro para falar sobre isso. E só recapitulando o que a gente já falou no vídeo anterior, eu vou recapitular mostrando esse trecho do livro. Então, aqui a gente tem, como eu falei, dois cenários, que é o cenário básico. Quando a gente fala de previsão legal sobre a legitimidade, a gente está falando de regra geral do direito das obrigações. Porque quando a gente fala de negócio, vamos dizer assim, de contratações, é a regra do contrato, é a lei do contrato. O que vai determinar a legitimidade é o que está no contrato. A lei brasileira ela deixa isso em aberto. Então, as partes contratantes elas têm liberdade para contratar e se obrigar, se responsabilizar pelo que elas quiserem. Então, essa é a regra, né? Não vou pegar aqui o artigo exatamente do Código Civil que fala sobre isso, mas é aquele princípio básico de que o contrato faz lei entre as partes. É isso que vale aqui no direito marítimo, que é um ramo do direito civil, né, dentro do direito privado. Bom, então, a regra geral é o seguinte, ou só tem o master, conhecimento de embarque master, que é quando a pessoa contrata direto com o transportador, ou tem um intermediário, que é o agente de carga, o freight forwarder, em regra, o NVOCC, o consolidador, pode ser o consolidador, que aí vai emitir o house. Bom, então, quando só tem o master, que é contratação direto com o transportador, só tem dois cenários. Um do importador com o transportador ou do exportador com o transportador. Só existem essas duas possibilidades
e aí vai depender da operação, e são essas pessoas que têm que se entender. Se não tiver uma previsão contratual em contrário, eu já vou chegar nesse ponto, que pode haver um contrato paralelo que estabelece novas responsabilidades, novas pessoas que são responsáveis por qualquer coisa que aconteça em razão do transporte. Então, se não tiver nenhum contrato em paralelo, só vão haver essas possibilidades aqui, quando o transportador é contratado diretamente. Quando tem intermediário, aí muda. E aí a gente passa a ter esses 4 cenários aqui, que é o que a gente já falou no vídeo anterior, né? Então, na importação, por exemplo, tendo um intermediário entre o importador e o transportador, vamos colocar aqui o agente de carga, né, como eu falei. Então, aí muda, aí não é uma relação entre o transportador e o importador, é uma relação entre o transportador e o agente de carga, e esse agente de carga com o importador, porque tem um intermediário aí. E na exportação a mesma coisa. Muda os nomes, muda algumas coisas, mas é a mesma dinâmica, vamos dizer assim. Então essa é a regra, ok? São essas 2 situações, contratação direta com o transportador ou contratação indireta, vamos dizer assim, intermediada por um agente de carga. Esses são os 2 cenários. E aí vai mudar se é importação ou exportação, mas no fundo é a mesma coisa. Agora, essa regra, ela pode mudar se tiver contratos paralelos e, por excelência, o contrato paralelo no transporte internacional é o termo de responsabilidade. Então, se a pessoa assinou um termo de responsabilidade, e aí tem que tomar muito cuidado na assinatura desse termo de responsabilidade, e ela assume a responsabilidade por qualquer ocorrência decorrente do transporte, ela também é responsável. Mas veja, quem assina termos de responsabilidade tem que tomar cuidado e, inclusive, se negar, essa é a minha opinião, se negar a assumir responsabilidades que já é de outros, ou já é de outrem, né? Porque já tem o conhecimento de embarque. Então, não precisa ter um novo contrato para a pessoa assumir responsabilidades que já estão assumidas em razão do conhecimento de embarque. E aí a gente entra nessas situações que que a gente comentou no vídeo anterior, do broker, do despachante, que a gente vê muitas vezes sendo responsabilizado por contratos secundários, contratos acessórios, porque as relações principais elas já estão estabelecidas pelo conhecimento de embarque. Porém, isso pode mudar porque o que rege é a liberdade contratual, é o princípio da liberdade contratual. Então, se a pessoa assumir a responsabilidade, ela não pode vir falar depois, não, mas tem o conhecimento de embarque e o embarcador ou importador que é o responsável. Eu quero ficar fora dessa. Não é bem assim. Se a pessoa assinou um termo de responsabilidade, assumindo a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes daquela operação, a responsabilidade passa a ser solidária, passa a haver solidariedade na responsabilidade. Então, é preciso ter muito cuidado com esses contratos paralelos. E quando eu falo contratos paralelos, eu falo do termo de responsabilidade, que é o contrato por excelência, mas um e-mail, muitas vezes, pode definir uma responsabilidade. Então, quem assina termo de responsabilidade tem que tomar muito cuidado para não aceitar assumir responsabilidades que já tem dono. Já tem dono. A não ser que seja um negócio que vale a pena assumir esse risco, que é um risco alto, que a gente sabe que o Brasil tem problemas estruturais
de logística, de prestação de serviço de modo geral, tem greve, tem catástrofes naturais que poderiam ser evitadas, não é? Então, é um risco alto, eu considero. E uma certa insegurança jurídica. Certa não, total. Não, é que Total. ainda agrava, né, os Grava. riscos que se corre em assumir Sim. responsabilidades, né? Porque vai explicar isso para um juiz. Isso tudo aqui que eu resumi assim, bem resumido, né? Vai explicar isso para o juiz. É muito difícil o juiz entender isso. O juiz, não estou culpando o juiz, o juiz ele é quase um herói, né, atualmente, porque ele tem que lidar com milhares de assuntos e lidar assim com excelência. Mas o direito marítimo ele é complexo. Ele é complexo, são relações muito complexas, muito que se ramificam demais. Então, é muito difícil explicar isso. Então, a insegurança jurídica é muito grande para o Rodrigo, usuário. só aproveitando essa questão da assinatura do termo de responsabilidade, quem geralmente assina esse termo? Por experiência, vejo muito despachante assinando esse termo de responsabilidade, né? A gente pode até inverter um pouco a ordem das perguntas, mas já entrando nessa questão de responsabilidade do despachante, né? É Uhum. comum vê-los assinando esse tipo de Sim, documento, né? é comum e eu tenho uma opinião formada sobre isso, que eu acho que despachante, quando ele assina o termo de responsabilidade, como se importador fosse, porque uma coisa é você assinar como um procurador, outra coisa é você assumir a responsabilidade em seu próprio nome. São duas coisas diferentes. O despachante, se ele assinar como um procurador, tá ok. Agora, se ele assina se colocando ao lado do importador-exportador, aí está um erro grave. Um erro grave ou um ato de desespero por parte do despachante, porque, como a gente está falando, o risco é muito alto. A não ser que o despachante esteja ganhando muito, esteja tendo uma margem de lucro muito grande nessa operação, não vale a pena. Não vale a pena, porque o risco é muito alto. Quanto que um despachante vai ganhar? Quanto que ele ganha? Eu não tenho muita noção, mas eu sei que deve ser pouco, porque o agente já ganha pouco e tem um trabalho, vamos dizer, com mais responsabilidade, Considerável, é. considerável, né? Com mais responsabilidades, mais riscos, e já ganha pouco. Então, quanto que o despachante ganha por fazer um despacho? Quanto ele ganha? Pois é. Agora, o quanto ele está sujeito de risco aqui são dezenas de milhares de dólares. Será que vale a pena? Então, ou de duas uma, ou de três, vai, são três possibilidades. Um é um erro grave, ele não tem conhecimento do risco que ele está correndo, ou é um ato de desespero porque ele quer fidelizar o cliente, quer manter o cliente, ou ele está tendo uma margem de lucro muito grande. Só pode ser essas três opções. Agora, margem de lucro, eu duvido um pouco, porque a gente sabe que as margens são apertadas no comércio exterior, né? Então, ou é um erro ou é um ato de desespero, na maioria dos casos. Ou Então, uma o despacho pressão, que eles sofrem muito essa pressão, né? Ou um sofre. desconhecimento também, porque Sim. eu não vejo mais tantos problemas relacionados a despachante como eu já vi no passado, né? A ponto de nós termos que defender os interesses do despachante na esfera judicial para que ele não perdesse a sua casa, né? E para que ele pudesse ser isentado de responsabilidades que, no final das contas, não era dele, Sim. absolutamente. Mas, às vezes, há um desconhecimento, né? Então, a orientação é, na dúvida, não assine, e quando assinar, leia muito bem o que você está É, assinando, né? não, na dúvida, consulte um profissional. Consulte um profissional. É como uma medicação sem prescrição, né, Rodrigo? Exatamente. Assim, pessoalmente, eu não me automedico. Se eu preciso fazer qualquer coisa, eu vou ao médico. Eu
também vamos lá, eu tenho um plano de saúde, né? Posso fazer isso. Mas mesmo que não tenha, não deve se automedicar, né? Não deve se automedicar. Por mais que conheça aquele remédio. Mas aqui é a mesma coisa. Um contrato, você não assina. Às vezes, será que você não está vendendo a sua alma? Você não sabe o que está na a letrinha pequena ali, né? Aquele asterisco naquela nota de rodapé. Você não sabe. Então, a gente já viu muito despachante tendo que pagar altos valores de sobreestadia. Não foi um nem dois, não, foram vários, vários. E isso é bastante evitável. Eu só quero complementar, fala mais uma coisa sobre o despachante que eu coloco no livro também, que eu questiono, inclusive, se o despachante pode assumir isso. Porque uma coisa, olha só, o nome, despachante aduaneiro. Não é despachante para assuntos relacionados ao transportador. Quando a gente fala de aduaneiro, nós estamos falando de uma relação com a aduana. Transportador não é aduana. Aduana é Receita Federal. Então, a própria designação do nome e a própria atribuição que está na lei que regula a profissão do despachante aduaneiro, eu não vou pegar agora porque a gente levaria muito tempo, mas quem tiver essa curiosidade, depois vê o regulamento aduaneiro e vê se tem algum momento que fala que a atribuição do despachante, uma delas, existe a possibilidade de assinar termo de responsabilidade com o transportador. Só se mudou eu não estou sabendo, mas não existe. Não existe. Então, ao meu ver, o despachante sequer poderia assinar isso em nome próprio. Ele não tem nem atribuição legal para fazer isso. Então, tem esse ponto também. Depois a gente pode fazer até um vídeo falando mais sobre isso, porque é interessante a gente pegar a lei e mostrar aqui, né? Eu gosto de ser bem concreto naquilo que eu E falo. transparente, né? Inclusive, se tiver despachantes ouvindo aí o nosso episódio, compartilhe com a gente suas experiências, o que você já viu e viveu, porque é muito bacana poder compartilhar, né? Poder entender a realidade, o que de fato vocês estão vivendo, porque a gente tem essa experiência de receber demandas, de ter amigos despachantes e que acabam dizendo para a gente, né? E, lógico, a gente acaba também criando essa experiência dos casos que chegam até o escritório. Mas, Rodrigo, agora falando sobre o broker, a gente já deu uma pincelada, de baixo para cima, a gente deu uma pincelada sobre o broker, né, na primeira parte do nosso episódio, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais sobre a responsabilidade do broker. Ele é um cara também que ele não aparece no BL, né? Raramente ele vai aparecer ali no BL, mas ele tem um papel na operação, né? Ele tem um papel de negociação do frete, dos termos, e aí, como é que fica a responsabilidade dessa figura no transporte marítimo, em especial quando a gente fala sobre estadia? Para a gente começar, a gente tem que diferenciar duas coisas aqui. Primeiro, entender a relação de lucro versus risco. Então, quanto mais risco se assume, teoricamente, maior o lucro que aquela pessoa vai ter. Essa é uma lógica básica de mercado, ainda mais numa sociedade de risco, que é a que a gente vive. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa é a seguinte: considerando essa primeira premissa, né? Mas o segundo ponto seria o seguinte: se a empresa ela está assumindo a responsabilidade pelo transporte ou não. Por que eu digo isso? Porque o broker, em primeiro lugar, ele tem um lucro menor, porque ele assume menos riscos. Por que ele tem um lucro menor e assume menos riscos? Porque ele não assume a responsabilidade pelo transporte, pela operação. Ele só
faz a negociação do frete. Só. Por isso ele não aparece em lugar nenhum. Diferentemente do agente de carga. O agente de carga, ele, além de negociar o frete, ele se responsabiliza pelo transporte. Ele chega para o cliente dele, que é o importador ou exportador, e fala assim: olha, qualquer problema com o transporte é comigo. Você não vai falar com o transportador, você vai falar comigo. Tanto é que você vai falar comigo que eu emito um conhecimento de embarque e gero esse vínculo jurídico entre eu e você exportador e importador. Consequentemente, o risco dele é maior e o lucro dele é maior. Por isso que, se ocorre a sobreestadia, se há o atraso na devolução do container, ele vai responder, o agente de carga vai responder perante o transportador. Porque ele vai estar lá no conhecimento de embarque do transportador. Agora, o broker não. O broker não. O broker, ele é um elemento oculto, vamos dizer, um elemento invisível em termos de responsabilidade pelo transporte, dever comercial de eventualmente fazer alguma reclamação perante o armador, né, tomar as dores do seu cliente perante o transportador, isso é um dever comercial, vamos dizer assim. Mas você acha que Mas haveria um contrato que possa, à medida que você vai buscando um vínculo, uma relação jurídica entre os envolvidos naquela operação, e você. Será que há a possibilidade de você ter um contrato com um broker e aí sim você fazer esse link, esse vínculo? se houver contrato e o broker se responsabilizar por qualquer ocorrência do transporte, ele deixa de ser broker. Aí já não é mais broker. Aí passou a ser um pseudo-agente de carga. É um agente intermediário. É um intermediário aí, mas que não emite BL, mas assume responsabilidade, né, paralelamente. Sim. Mas, tipicamente, o broker, ele não tem essa função. Ele só negocia frete, ele não assume responsabilidade pelo transporte. Então, essa diferença, ela é essencial. Por quê? O transportador, ele quer responsabilizar o broker também, porque o broker entrou em contato com ele transportador, né? Então, entrou em contato e falou, não, pô, você falou comigo, então você é responsável. Não, espera um pouquinho, eu não tô assumindo a responsabilidade pelo transporte, só estou fazendo contato para negociar frete. É algo bem diferente. E aí, muitas vezes, o armador ele quer se apegar em e-mail, quer se apegar em coisas escritas assim. A gente sabe que, eu digo assim, os profissionais, né? Nós somos profissionais da área. A gente sabe que é muito confuso, né? Os e-mails têm uma terminologia muito própria, uma mensagem muito bagunçada, não é uma mensagem clara, tá tudo ali bem explicadinho, não, é tudo jogado, abreviado, em inglês, né? Assim, uma zona, e-mail. E-mail de tratativa comercial é uma zona. Me dá até arrepio na espinha, porque É você fica aflitivo, ali é. 2 horas, né? 2 horas para destrinchar, entender o que está acontecendo. É aquela É coisa de horrível. que não tem informação óbvia. É óbvio entre as É, partes que estão falando ali, eles não colocam claramente, muitas vezes, no e-mail, e o nosso é. papel, às vezes, é destrinchar aquilo para poder gerar documentação válida para o judiciário, né? Exatamente, é aí que está o problema, porque quando chega no judiciário, isso vira um terreno fértil para confusão, para nebulosidade. Aí você tem margem para falar de um lado, falar de outro, e até você explicar que o broker, tudo isso que eu acabei de falar, que o broker ele não é responsável pelo transporte, que a gente já defendeu brokers também, né? Pessoas que não emitem BL, a gente tem clientes na nossa carteira que são brokers, que só negociam frete, não emitem BL, e muitas vezes, para não dizer todas, quando tem problema, o transportador quer responsabilizar o broker.
Aí o cliente fica desesperado. Aí eu tento tranquilizar. Mas aí também a gente tem que ver os e-mails, né? Não, mas o que você falou por escrito? Vamos ver. Que às vezes deixa brecha, mas essencialmente o broker não é responsável por sobreestadia, em princípio. Despachante também não. São essas pessoas aqui, se resume a esses dois cenários que eu passei aqui. Quando só tem o master, importador e exportador são os responsáveis. Quando tem o house também, que é o caso do intermediário, aí, em relação ao transportador, só o agente de carga é responsável. E em relação ao agente de carga, só o importador e exportador é o responsável. Ponto. Não tem outra pessoa aí, né? Então é isso. Morre aí. Entendi. Agora, olha, para a gente falar um pouquinho mais sobre preceitos legais, né? Você comentou que o direito marítimo ele está dentro do civil, né? Ele é abarcado pelo civil, já foi muito mais relacionado com o comercial. Uhum. Afinal, quais são os preceitos legais hoje que prevêem a legitimidade no contrato de transporte? O que rege essa relação na legislação? Isso também gera uma certa dúvida. Sim. Muitos clientes falam: olha, mas tem uma normativa da ANTAC que todo mundo está usando, e aí você fala: calma, mas existe uma legislação É, toda por trás, né? Como é que a gente pode falar, inclusive, dessa hierarquia de legislação? Porque a grande sim. maioria não entende como funciona essa hierarquia entre as normas, as leis, né, dentro do direito marítimo. É muito boa pergunta, porque a gente toca naquele assunto do Código Comercial de 1850, né, que é um grande problema, eu acho, para o direito marítimo é um grande problema, porque quando o Código Civil de 2002 ele surgiu, ele revogou só a primeira parte do Código Comercial de 1850. Então, nosso Código Comercial ele tem 172 anos. 172 anos, tá? Vou falar de novo porque é inacreditável, né? É, 172, é da época do Império, né? é. Quem Da época... imaginaria a evolução que a humanidade teve em 172 Pois é, anos, não tinha né? container, né? Já começa por aí. Não Longe, tinha longe, container, bem longe muito disso. longe. Foi 100 anos depois. Até mais, no Brasil foi um pouco mais de 100 até. Mas então, o Código Civil de 2002, ele revogou sua primeira parte e manteve a segunda, que trata de direito marítimo. Essencialmente, a segunda parte do Código Comercial de 1850 é direito marítimo. Aí você, beleza, quero ver aqui se o código me ajuda a destrinchar essas relações de responsabilidade, se ele define isso. Aí você vai ver lá pelo código, tem alguns artigos que falam sobre isso, sobre quem é responsável, caso aconteça alguma coisa, inclusive fala de sobrestadia, só que é uma lei totalmente ultrapassada. Ela fala de relações que, até certo ponto, são válidas, mas não se aplicam à nossa realidade. Elas estariam corretas se nada tivesse mudado de 170 anos para cá, né? Tá correto ali o que está escrito, só que mudou totalmente, né? Mudou totalmente porque, primeiro, foi criado o container, que não tinha naquela época, então o legislador daquela época não previu como é que essa responsabilidade em relação ao container acontece, e também não havia essas figuras que a gente falou, do agente de carga, do freight forwarder, do broker, não tinha essas pessoas, né, no direito marítimo. Então é incompleto, você vai procurar ali e não vai encontrar. Aí o que acontece?
duas coisas. Primeiro, sobra as regras gerais, que é o que eu falei, que é o que vale realmente. Regra geral. Só que aí, regra geral fica a cargo do intérprete. O intérprete ele tem que pegar a regra geral e aplicar o específico, que é o que a gente faz. E a segunda opção, que é, em razão dessa, não vou dizer lacuna, mas essa omissão por parte do Estado de atualizar sua legislação, aparecem esses órgãos regulatórios, que são órgãos administrativos, não são legislativos, porque quem legisla é o poder legislativo, não é o poder executivo. A ANTAC é um órgão do poder executivo, não tem competência para legislar. Então, o que é que acontece? Aparece um órgão regulador, que é uma entidade do direito administrativo, e passa a legislar. E as pessoas acham que aquilo vale. E acaba valendo, porque uma coisa que funda o direito é o costume. O direito está baseado no costume, principalmente o direito marítimo. Então, vai se criando o costume de se orientar por normativa da ANTAC. Olha a inversão, né, total das coisas. E é isso que acontece. E aí se esquece das regras gerais, começa aí só na ANTAC, né? Esquece a primeira opção, que é aquilo que eu falei. Vamos ver a regra geral em primeiro lugar, que é o que você perguntou. Vamos ver o legislativo, não o administrativo. Porque do ponto de vista vamos dizer assim, do poder, como é que eu poderia colocar isso? Da importância, da hierarquia, né, como você falou, tem uma representação, quem é do direito vai saber, tem a pirâmide da hierarquia das normas. A mais fuleira, a norma mais fuleira são os atos administrativos, é o que está na base da pirâmide. E a mais forte, a mais poderosa é a Constituição. E logo abaixo da Constituição, as leis. Então, beleza, Constituição vai ter lá suas regras, tal, tudo bem, isonomia, né, princípios, uma série de coisas, mas logo abaixo as leis. Então, a gente tem que ver as leis em primeiro lugar. Temos que ver o que o Código Civil fala. Isso aí. Isso é muito esquecido. É Muito isso, esquecido. é essa inversão que não pode acontecer, porque bagunça justamente a interpretação, o entendimento sobre a hierarquia, né, das normas, das Sim. leis, e assim, não invalidando o esforço que uma agência regulatória como a ANTAC tem feito para Sim, regular, sim. para dar suporte, eles vêm com um suporte para a legislação já em vigor, às vezes esclarecendo alguns pontos que às vezes a lei propriamente não vai a fundo e ela tenta, no seu esforço de criar um ambiente mais saudável, criar Uhum. normativas que possam dar suporte à legislação, né, vigente. Então, assim, o que de fato não pode ser esquecido, como você disse, existe uma legislação forte abaixo da Constituição que tem que dar e dá suporte para todas essas relações relacionadas ao transporte marítimo, às questões aduaneiras, e que esse trabalho da agência reguladora é fundamental para dar suporte à lei que já Sim, existe, né? sim. O ato administrativo, né, as normativas da ANTAC, elas são fundamentais, sem dúvida, mas elas vão se aplicar a situações específicas, muito concretas, muito do dia a dia. É para isso que serve um órgão regulador. É para atender questões do dia a dia, questões bem específicas do dia a dia. Agora, legitimidade é uma coisa geral, uma coisa fundamental, primordial. Então, eu não vou ver na ANTAC, eu tenho que ver o que determina aquilo na sua base. E aí a gente, na ausência do código
comercial, que deveria estar atualizado, ilustrando essa dinâmica toda aí que eu estou falando. A gente vai ver o Código Civil, porque o Código Civil ele fala de transporte. Quando ele fala dos contratos em espécie, ele fala do contrato do transporte de pessoas e do transporte de coisas. Então, ali que a gente vai ver, além da parte geral do próprio Código Civil também, que vai determinar a questão da legitimidade, e o Código de Processo Civil também vai ser uma fonte subsidiária. Mas não pode haver essa inversão. Eu acho que se esquece muito no nosso setor o básico. Porque se a gente pegar o básico, vários dos absurdos que existem em sobreestadia, eles acabariam. Podemos fazer um vídeo também sobre isso. Não vou puxar isso agora. Mas tem coisas sobre indenização, sobre abuso de direito, sobre enriquecimento sem causa. Olha eu já puxando minha canetinha aqui. Peraí que eu vou Ó, anotar. se a gente pegar... porque a gente vai falando, vai puxando uma Vai coisa, puxa a outra, puxando, né? com certeza. Deixa eu anotar aqui. Você falou sobre indenização. Há É, temas para os nossos próximos capítulos. sim, indenização, enriquecimento sem causa, Uhum. responsabilidade civil, né, que está dentro da Abusividade. indenização. Isso, abuso de direito, que aí a gente entra na questão da boa-fé. A boa-fé é a intenção. Qual que é a intenção? E se a gente for começar a questionar a intenção, a gente vai ver que não tem muita boa intenção em muitas coisas. Me parece, né? Já que a intenção é É, subjetiva, eu também me dou o direito de fazer uma interpretação subjetiva. Me parece que não há bons indícios é, de boa fé, né? Mas é interessante falar sobre essa questão, porque eu até, Rodrigo, se me permite, me bateu aqui na cabeça de frisar algo que a gente já falou em outras oportunidades. Nós nos colocamos à inteira disposição do Poder Judiciário para poder fazer rodadas de palestras, de workshops, de atividades para trazer conteúdo para o magistrado, para que ele possa entender cada vez mais essa legislação específica, essa prática, né, que envolve o direito marítimo e aduaneiro, para que eles se habilitem cada vez mais nesse conteúdo e possam cada vez mais dar decisões brilhantes. Nós já tivemos brilhantes decisões no judiciário, mas ainda é uma minoria de juízes que se dedicam a isso, né? Nós tivemos aí algumas oportunidades, por exemplo, o doutor Frederico Messias, ele é um juiz que se interessa pelo assunto, já sim, um foi estudioso. um estudioso que já foi até entrevistado por mim no nosso outro canal, no Foco no Comex. Então, é um profissional que se destaca e acho que isso deveria ser a regra entre os juízes, né? Se interessarem É, pelo tema. E o doutor Frederico está aqui em Santos, então, naturalmente, né, a comarca de Santos tem um volume maior dessas questões ligadas ao direito marítimo, ao Porto de Santos, mas existe uma rotatividade grande de juízes, né, que acabam passando pela comarca e outros que estão aqui há muitos anos, mas reiterar a nossa disposição em poder ofertar esse conteúdo para os magistrados, seria um grande prazer, quiçá através da APAMAGES, né, da Associação dos Magistrados. Então, fica aqui a nossa solidariedade e a nossa disposição em contribuir com conteúdos acadêmicos de qualidade nesse tema. com certeza. Eu acho que o juiz ele tem um papel fundamental atualmente, porque a gente vive num momento em que, sem essa ponderação nos conflitos, porque o juiz, ele, em algum momento da história, né, algum tempo, o juiz ele foi visto como uma figura
mecânica, que simplesmente via o conflito e aplicava a lei friamente, né? Mas isso evoluiu muito. Não vou entrar também nesse detalhe aqui, porque isso que eu estou falando é bastante complexo, tem toda uma história, né, por trás disso e tudo mais, uma evolução por trás disso. Mas o resumo da história é que hoje o juiz ele tem um papel fundamental para fazer a ponderação dos princípios e ver a proporcionalidade daquilo que está sendo pleiteado em juízo. Ele tem que avaliar não só o direito, ele tem que ver o contexto, né? E ponderar esses valores, esses princípios que estão em volta daquele conflito. E os conflitos de sobreestadia, e principalmente sobreestadia, mas no direito marítimo como um todo, a gente está tratando de assuntos extremamente importantes para o país, né? O que movimenta o país é o comércio exterior, isso não tem menor questionamento. E quem é muito responsável por esse movimento são as pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Então, o juiz ele tem que ter consciência disso, tem que ter consciência disso. E essa consciência vem por uma visão sistemática do problema, porque não dá para você encarar um conflito de um transportador bilionário que está lucrando absurdamente com a pandemia, está cada vez maior, e que são poucos também no mercado, com um importador-exportador pequeno e médio porte brasileiro. É uma relação totalmente assimétrica, né? Não tem nem o que questionar sobre isso. Então, o juiz ele tem que estar atento a isso. Esse é um outro ponto, Carolina, que a gente pode trazer também mais para frente, para falar da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em que medida o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado? Porque é uma questão polêmica, que a gente está falando de dois fornecedores aí, né? Mas já tem entendimento do STJ dizendo que é possível. E aí a gente pode mostrar Quais são como os é que isso casos? acontece. Legal. Exatamente. Bacana, Rodrigo, fantástico. Gostei muito da nossa discussão. Mais algum ponto que você acha que vale a pena falar ou deixamos de comentar a respeito da legitimidade? Eu acho que a gente abraçou bem essas questões, falamos de maneira bem ampla. Eu acho que por hoje a gente falou bastante, mas sem dúvida tem outros pontos que a gente pode trazer. Em relação ao despachante, por exemplo, como nós comentamos, tem várias coisas que podem ser comentadas ainda. Poderíamos tratar mais do termo de responsabilidade, mostrar pontos ali também que são pegadinhas, tem que tomar cuidado. Enfim, o verso do BL também, quando o transportador ele qualifica quem que é o mercador, né, o merchant, que ele coloca todo mundo, poderíamos mostrar isso também. Enfim, tem várias coisas sobre esse assunto, mas acho que o básico nós passamos. Legal. Quem tiver qualquer dúvida, voltamos a falar e aí podemos trazer mais detalhes, né? Senão a gente vai ficar muito extenso aqui a nossa apresentação de hoje. Eu acho que o básico, o essencial, nós conseguimos passar. Maravilha. Obrigada a você que esteve aqui com a gente até agora, você que tem acompanhado o nosso trabalho, que tem interagido com a gente. Vocês são sempre muito bem-vindos e engrandecem muito o nosso trabalho por aqui. Obrigada, Rodrigo, pela tua presença. Obrigado pelo papo de hoje. Valeu. Quem não curtiu ainda, curta, se inscreva, faça parte desse movimento que a gente está fazendo, vai ser um prazer para a gente. Comente também, se tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição. Maravilha. Obrigada e até o próximo encontro. Até lá.